Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Portal FA. Felipe Oliveira, Carlos Coppi, Bertola. E hoje, Felipão, a gente vai falar rapidinho aqui sobre o formato do Paranaense, que esse ano teve uma modificação no Paranaense. E algumas curiosidades, o Felipão vai trazer aqui, mexendo nessas planilhas mágicas dele aqui, trazer uma série de curiosidades para todo mundo ficar enturmado e todo mundo ficar por dentro de tudo que aconteceu neste ano, acontece nos anos anteriores, enfim, bastante curiosidade que o Felipão tem guardado. É um campeonato diferente, um formato diferente, né, com dois grupos, duas divisões e tal, e que foi um campeonato mais curto também, mas particularmente eu achei bacana, eu achei legal, até para as fases seguintes de classificação, né, após temporada, com wild card, semifinal, eu achei bem bacana. Particularmente só não gostei do campeonato ser um pouco curto na temporada regular, mas enfim, aí as fases seguintes eu achei bem interessante. Não sei se vocês gostaram dessa. Na verdade, quem pediu que a ideia de se fazer um campeonato mais reduzido partiu das próprias equipes. As próprias equipes que solicitaram à federação uma estrutura nova, que tivesse menos jogos. Lembrando a todo mundo que os últimos dois campeonatos, o modelo de disputa era chave única, os 8 times numa única chave, todo mundo jogando contra todo mundo em jogo apenas de ida. E aí primeiro jogava contra o segundo colocado na final e o terceiro contra o quarto na disputa de terceiro colocado. Este ano, como o Felipe falou, teve essa modificação, quebraram em duas chaves, os cabeças de chave sendo o campeão e o vice-campeão do ano passado, né, Crocodiles e HP. Na chave do HP ficou HP, Spiders, Bristol Becks e Norte Paraná, ficou nessa ordem de classificação final. E na chave do Croco ficou Croco, Sharks, Pyros e Saints. E como o Felipe falou, e aí o Bertola pode dar o pitaco dele também, mas eu acho que trouxe muito mais emoção para essa fase de playoffs, porque foram 6 equipes, das 8 equipes, 6 passaram playoffs. A gente teve então os cabeças os primeiros colocados de cada chave, que foram o Croco e HP, eles ficaram de bye, né, na primeira fase do playoff, que foi um wild card disputado entre segundos e terceiros colocados, com confrontos invertidos entre grupos, né, e aí ficou o Sharks recebendo o Bristol Becks lá em Foz do Iguaçu e o Spiders recebendo o Pyros aqui em Curitiba, e acabou passando o Bristol Becks e Spiders para o confronto de semifinal. Então eu acho que trouxe essa emoção a mais, essa possibilidade a mais de mais equipes concorrerem à vaga, né? Então a gente vê aí, por exemplo, o Bristol Becks foi uma equipe que ficou em terceira colocada no grupo e mesmo assim conseguiu bater o segundo colocado do outro grupo e foi a semifinal. E avançou. Exatamente, né? E já a 8ª temporada do Campeonato Paranaense, né? Já vamos se aproximando a casa dos 170 jogos, 168 jogos para ser exato, já foram disputados. E ao longo dessas 8 temporadas, o legal também é que já fazem 4 anos, 4 temporadas que o campeonato consegue manter pelo menos 8 participantes. Eu acredito que até possa aumentar para o ano que vem, mas isso é um número bom, um número acho que interessante, envolve várias cidades, também relacionado às cidades. Esse ano o Campeonato Paranaense conseguiu atingir sua 16ª cidade. Olhando aqui rapidinho, as cidades de Marialva e Ibiporã também entraram no circuito. Bertola, da região lá, Bertola, você conhece lá? Então também... Quem disputou partindo nessas duas cidades? Foi o Pyros, mandou em Marialva, um estádio bacana, muito legal, gramado beirando a perfeição, o estádio pequenininho, mas extremamente... Cidade da Uva. O campo mais, assim, confortável, muito simpático, assim, show de bola mesmo, o campo em Marialva. E em Biporã quem mandou foi o Bristol Becks. Né? Então essas duas cidades entraram no cenário da FA. Essa quantidade de participantes aí é o 4º ano com 8 equipes pelo menos. Exatamente. Quantas já houveram? 3 fusões? 4 fusões? Equipes... Em Ponta Grossa? A primeira fusão, né, foi em Ponta Grossa, Tigers e Ponta Grossa Black Knights. Aí tivemos a fusão do Hurricanes e Predadores, e daí Legends e Brown Spiders. Então 3 fusões ao longo desses 8 temporadas. 8 times, considerando que poderiam haver 3 times a mais aí, né? Ao todo já no Campeonato Paranaense, já disputaram
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 18 equipes. 18 equipes, né? É um brasileiro. Você, lógico que elas acabam duas viraram uma e tal, mas já tivemos várias equipes. Duas viram uma terceira. Exato, né? Então, mas já pisaram nos gramados da... Às vezes a mesma equipe muda de nome, então a gente tem o caso do Fantos, que ano passado disputou... Exato. Então tem toda essa sequência aí. Ainda também falando de cidade, já que a gente entrou nesse assunto, Curitiba tem dos 168 jogos, 76 jogos foram disputados em Curitiba, que equivale a 45%, né? Então, Curitiba ainda a capital do futebol americano no estado, e as cidades que vêm... exatamente. E as cidades que vêm abaixo seriam Campo Largo, né? E Foz do Iguaçu, com 21 jogos. Tradicional. Né? Filipão, antes da gente puxar um pouco de estatística, né, e a gente já vai puxar umas curiosidades, um recadinho para todo mundo. Pessoal, entre na nossa página no Facebook, Portal do Futebol Americano, dê uma curtida lá, acompanhe o material que a gente tem divulgado no Facebook, no Instagram, e tudo que vocês tiverem de dúvidas sobre o jogo, sobre as equipes, nível técnico, nível básico, nível avançado, enfim, mandem pra gente em box, a gente tem prazer de responder a todo mundo. Dúvidas sobre regras também. Dúvidas sobre regras, dúvida inicial, enfim, o que o pessoal tiver aí de demanda, pode mandar pra gente, que a gente mata no peito e sai jogando, beleza? Felipão, me diga uma coisa, o Campeonato Paranaense é conhecido por ser um campeonato bem tradicional, a gente tem muitas equipes, a minha análise agora, né, que apresentam um FA de alto nível dentro do Paranaense, então eu acho que é um dos, talvez, na minha opinião, né, estadual mais disputado, com mais equipes de alto nível brigando entre si. E a gente vê aí, além da HP e Pro, que vão fazer a final deste ano, né, o Spiders é uma equipe, né, lógico, é a fusão entre o antigo Curitiba Brawl Spiders e o FPR Legends, mas é uma equipe que também, as duas equipes anteriores têm um histórico de ser equipe forte, enfim. A gente tem o Black Sharks, que ano passado fez uma campanha fantástica, ano retrasado fez uma campanha fantástica, apesar desse ano não ter ido também, como a gente comentou no programa anterior. Mas conta pra gente aí, só fazendo uma comparação entre ataques e defesas, né? Como que foi historicamente, ou se você preferir falar somente desse ano, que eu acho que é até mais interessante, mas como foram os ataques e defesas do campeonato, as médias, quem está indo melhor, pior, enfim, manda bala lá. O que eu posso trazer aqui de informação para vocês referente aos ataques, bom, o Curitiba Crocodiles segue a passos largos com um ataque assim, incomparável até, com 1.824 pontos marcados. O Paraná HP vem em segundo, para você ter uma ideia, com 965 pontos, né? Quase né, 1.000 pontos a mais praticamente. E o Paraná HP também nessa temporada ultrapassou, né, o Black Sharks, que tinha o segundo melhor ataque com 800 e tantos pontos. O Paraná HP então agora se estabilizou ali como segundo melhor ataque. Black Sharks, né, como eu falei, então atualmente tem 898 pontos, e logo atrás vem o Maringá Pirates com 417. Também o Brawl Spiders? O Brown Spiders. Perdão, que o Brawl Spiders na verdade na estatística entra como uma equipe nova após a fusão. Exatamente, tá certo, exatamente. Isso é até algo que a gente acha que a gente vai considerar para frente como estatística aqui, porque, né, ainda os times tem isso como rivalidade e tal. Eu acho que de repente até justo a gente... É o mesmo time, né? A gente vai rever isso daí. Eu não concordo, mas tudo bem. Enfim, vamos ver vocês vão estar matando a história do FPR Legends, que é um time que, na minha opinião, fez história, merece ser lembrado, e simplesmente tratar o Brawl Spiders atual como o Brawl Spiders que sempre foi, vocês vão estar ignorando então completamente o Legends. Então você mata os dois times e faz um time novo com nome e tudo, né? Bom, isso só o próprio... Minha opinião, discordando de você a própria equipe vai responder isso pra gente. Então o que eles falarem a gente vai decidir e vai ser. Mas continua. Bom, então, interessante também aqui a gente notar o que mais que eu vou ter aqui pro ataque para vocês. Não, só de ataque você falou em termos gerais, mas às vezes é até desleal, talvez, ou não correto
a gente comparar os ataques em termos absolutos por conta do tempo de cada ataque. Então a gente tem Crocodiles, esse ataque maçante, né? Mas o Croco já está na 8ª edição do Paranaense, né? Então a gente pega o Spyros, por exemplo, está na 2ª edição do Paranaense, o Pyros na 3ª, o HP na 3ª edição, né? Então eu acho que a comparação vai ficar até um pouco mais justa das médias de pontos feitos por jogo, por ano, não sei como é que você tem aí, como é que tá, Filipão? Pelas médias a gente teria um parâmetro mais correto, né? A gente pode colocar assim, hoje apenas duas equipes têm uma média superior a 30 pontos por jogo, que é o Paraná HP com 42,7 pontos por jogo e o Curitiba Crocodiles com 36,4, né? Vamos falar o top 5. Então Brown Spiders vem logo a seguir com 28,2, Maringá Pyros com 21,9 e Foz do Iguaçu Black Sharks com 20,4 pontos por média, né, por jogo. Aí uma surpresa para mim, eu não sabia realmente, e a gente não conversou isso fora do ar, mas eu não sabia que o Pyros já tinha melhor campanha que o Black Sharks, melhor média de pontos que o próprio Sharks, que é um time já tradicional, né, do estado. O primeiro ano do Pyros foi bem forte no ataque, né? É verdade. Então eles comparam bastante. Inclusive, até uma estatística que eu acho até interessante, que nesse primeiro ano o Pyros ele foi o time que perdeu, mas o que mais conseguiu marcar ponto. Teve um jogo que ele perdeu pro Brown Spiders, que se eu não me engano foi 38-36. Então até então nenhum time, até hoje, nenhum time fez tanto ponto e mesmo assim não venceu, né? Então é um dado bem interessante que mostra que aquele ataque foi realmente, eles iam pra cima, perdiam os jogos, mas faziam muito ponto, né? Faziam pontos. Antes da gente puxar aqui uma outra curiosidade que você tinha comentado comigo também. E as defesas, como é que estão sendo estruturadas aí as defesas no passar dos anos? Bom, nós temos só 4 equipes que tomaram de 15 pontos, né, que tem uma média de 15 pontos ou menos. Por jogo isso? Por jogo. Brown Spiders, uma média de 15,8 pontos sofridos por jogo. Black Sharks, 15,5. Crocodiles 5,8 e Paraná HP uma média de 5,1 pontos por jogo. Então esses seriam o top 4 de médias, né? As melhores médias do estadual. Interessante. E o legal, e até por curiosidade aí, que a gente pode até abordar um pouco mais aí no próximo programa, quando a gente for falar especificamente de Croco e HP, que vão fazer aí o terceiro Paranabol seguido entre as duas equipes, né? Mas nesses 3 anos, você está aí comparando com o HP e enfim o Croco. O HP então na média nos 3 anos acaba tendo uma melhor defesa e melhor ataque de média. No entanto, o HP não consegue realmente converter isso em campo contra o Crocodiles, né? Exatamente. Mas uma curiosidade legal é que nesses 3 anos a única equipe para a qual o Croco perdeu foi o HP. E a única equipe para a qual o HP perdeu foi o Crocodiles, né? A gente está preparando números desse confronto. A gente vai tentar dessecar esse histórico de confrontos. E realmente é um jogo muito equilibrado. Então, essa aqui o Croco já levou, que o HP vai ganhar, não dá para saber. Então os números vão mostrar que o jogo é equilibrado, que o confronto é equilibrado, mas isso é coisa pro próximo programa a gente falar. Então beleza, e aí vamos encaminhar pro final aqui, só mais 2 curiosidades então pra gente matar. Você tinha falado uma coisa, e eu acho curioso só trazer isso daqui por conta do time que fez parte disso, né, com relação aos jogos que vão para overtime, são decididos em overtime, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha um jogo no Paranaense decidido em overtime. Esse ano a gente teve 2, e os 2 foram jogos envolvendo o Bristol Baggies, e nos 2 o Bristol Baggies saiu vitorioso, né? Nessa minha tabela, essa minha planilha aqui, quando tem coisa meio maluca, envolve Phantoms, envolve Sharks. Então, o primeiro jogo que foi para prorrogação, isso lá em 2012, foi Phantoms e Sharks. Demorou 106 jogos para um novo jogo ir para prorrogação. Foi justamente o clássico do Norte, Bristol Baggies Norte Paraná, né, vencido por 18-10 pelo Bristol Baggies.
E logo depois, já o wild card, alguns jogos depois, novamente, Bristol Becks já pegou a manha, né, de jogar prorrogação e foi para cima do Black Sharks de novo, né, Black Sharks de novo, Bristol Becks envolvido em prorrogação e vitória novamente do Bristol Becks. E aquele jogo histórico lá de 2012, quem que saiu vitorioso? Qual que foi o placar? Foi 12-6 pro Phantoms, né? Foi até Foz, empatou, foi um jogo bem pegado, eu lembro desse jogo, foi bem pegado, prorrogação, Phantoms conseguiu ser com a vitória. Interessante, muito legal. Tem uma enciclopédia aqui praticamente dos campeonatos paranaenses. E só para finalizar então, e aí a gente já mata esse episódio e vocês já ficam com um gostinho aí pro próximo, ficam na espera, aliás, pro próximo episódio onde a gente vai falar mais sobre o Paranabol, mas sobre campanhas. E a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação desse programa sobre a campanha das equipes que, como eu disse, na minha opinião, é o campeonato mais disputado, realmente tem equipes de alto nível, mas existem algumas equipes que têm uma campanha muito melhor, vamos dizer assim, do que outras. Você citou de algumas equipes com um número baixo de derrotas, né? Como que é isso daí, Filipão? Bom, quanto às derrotas, aqui eu posso chegar aqui para vocês, deixa eu olhar aqui. Bom, os times, né, que menos perderam, a gente tem, evidentemente, Bristol Becks, Brown Spiders, que são times recentes, né? Brown Spiders, dentro dessa nossa ótica atual, é o segundo ano, né? E o Bristol Becks, primeiro ano, então com 5 derrotas o Brown Spiders e 3 derrotas o Bristol Becks. Mas, né, realmente o que é de impressionar, Paraná HP com apenas 3 derrotas e ainda mais impressionante o Crocodiles com apenas 2 derrotas, né? Em toda a história do Crocodiles, uma pro HP e outra pro Sharks. Exatamente, no segundo campeonato, lá em 2010. Isso faz com que o aproveitamento do Crocodiles, e em 50 jogos, o Crocodiles também o primeiro time a chegar aos 50 jogos no estadual, né? Próximo jogo, a final, vai ser o jogo número 51. Então, em 50 jogos tem um aproveitamento de 96%. Isso é absurdo, né? Dentro do esporte, seja lá qual for a modalidade, é um aproveitamento fantástico. Já aproveitando esse percentual, esse aproveitamento, Paraná HP vem em segundo com 85% de aproveitamento. Quantos jogos? Em 20... Opa! Eu deveria saber isso, Eu deveria saber isso. É verdade. Cadê o HP? Em 21 jogos. 21 jogos. 85% em 21 jogos. Brown Spiders, 64% de aproveitamento em 14 jogos. E o Bristol Becks com 50% nessa campanha 3-3 deles já no ano de estreia. A gente vê claramente que essas duas equipes que estão indo para o Paranabol desse ano são realmente as que coletam as melhores estatísticas aí e provam aí realmente que elas são neste momento as mais qualificadas para fazer esse confronto aí desse ano, que mais uma vez vai pegar fogo aí, promete bastante nessa final, mas esse assunto para o próximo episódio. Felipão, mais alguma coisa para acrescentar? É isso. Quem quiser, né, tiver alguma outra dúvida, alguma curiosidade da história do Paranaense, algum número que eu possa tentar buscar, trazer aí de times, né? De repente você jogou num time lá de antigamente, quer saber alguma informação, manda uma pergunta aí, a gente tenta responder, passar a curiosidade para vocês, e qualquer dúvida a gente tá à disposição para ajudar aí todo mundo. Tá certo então, Felipão, muito obrigado aí por compartilhar o conhecimento dessa planilha mágica. E pessoal, agradeço a todo mundo aí por assistir mais esse vídeo. E fiquem ligados aí na página que dentro de alguns dias a gente vai lançar para vocês o grande vídeo nosso trazendo estatística, trazendo análise, enfim, sobre tanto o HP quanto o Crocodiles, que vão performar em mais um Paranabol, dessa vez o Paranabol 8, mas é mais um confronto entre as duas equipes para fechar o campeonato. Até agora, Crocodiles, vencedor das 2 edições de HP e Crocodiles na final. E este ano as duas equipes vêm novamente aí, mais uma vez a HP chega com campanha melhor ataque, melhor defesa, mas vamos falar mais sobre no próximo episódio, não vamos comentando. Pessoal, muito obrigado, acompanhem, curtem a página, compartilhem o vídeo aí e qualquer coisa, mandem a demanda pra gente que a gente tem prazer em atender todos vocês. Valeu, pessoal!